Isso tudo aqui a gente tinha sempre lá e para nós uma coisa normal. Isso aqui, por exemplo, eu nunca soube que era uma história, que era a história que estava lá dentro da minha casa. A figura humana faz parte do espaço no qual trabalha, que quer não apenas registro seco. Tem uma alma. O humano permanece presente. Essas fotografias dele mostram, não é, o quanto um especialista em agricultura, em agronomia, era um artista, não é? Era um fotógrafo. Não é? É daquela geração de médicos poetas, não é? De advogados, escritores, não é? De pintores, críticos sociais. Ou seja, né, uma geração brilhante, essa geração de brasileiros dos anos 40 e 50, né, que ganhou uma nova plataforma discursiva a partir do surgimento das grandes metrópoles, das leis trabalhistas, das universidades, das revistas impressas, da abertura dos primeiros museus, da abertura das bienais, da abertura dos fotoclubes, e isso de alguma maneira permitiu a essa geração uma explosão das suas potencialidades, né? E o Armínio Keiser faz parte, né, dessa geração de homens e mulheres iluminados, né, dos anos 40 e 50, né, pessoas que olharam o Brasil de uma maneira encantada, mas de uma maneira consciente, de uma maneira crítica também, né? E, enfim, essas fotografias são um testemunho mesmo, né, da grandeza discreta do Armínio Keiser. Ele descortina, né, principalmente essa vida rural, né, desse Brasil, né, interior, né, principalmente aí do estado de São Paulo, norte do Paraná, que não existe igual, né? Como não era, a fotografia moderna era feita principalmente por sujeitos urbanos, né, vivendo aí Rio e São Paulo, em grandes cidades, os temas dele, né, evidentemente eram urbanos. Mas, né, o Keiser estava, né, num jipe, percorrendo estrada, então, assim, quase, né, uma aventura o trabalho dele, né? Sei lá que lugar que esse cara se meteu, né? Essas estradas estranhas. Não foi uma época fácil, eu atolei muitas vezes o jipe na rua. E se não tivesse tração nas quatro rodas, olha, eu tinha que sair de lá a pé.
questão do café, eu tirei fotografias. Eu não sei mesmo por que eu tirei essas fotografias. Eu acho que foi mais para a questão de suavizar as viagens, né? Eu já viajava sempre com a máquina fotográfica e quando achava algum motivo interessante, tirava fotografia. E era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa fantástica e curioso. Te dava foto de tudo quanto é coisa. Era uma coisa fantástica. E as fotos dele maravilhosas. Naquela época, ele aprimorava, ele tinha lente, uma lente atrás da outra. Ele, conforme a foto, ele levava essa lente aqui. A nitidez do registro, o que gostei muito é os seus planos em profundidade e amplos, como ele capta, precisamente como volumes, como espaços, consegue dizer algo preciso. Agora, quando você vê isto, de fato, é primeiro geometricamente muito interessante, como redondo e depois essas retas. Você fica provocado a entrar mais na compreensão disto. Efetivamente era dotado numa cultura visual contemporânea, não é? É impressionante como ele explora a geometria, como os fotógrafos da geração dele, não é? De maneira a tornar abstrata a paisagem, não é? Fechando o enquadramento nos trilhos de café como se fosse apenas uma linha, não é? Descolada, ou dos grãos alinhados no chão, ou dos respiradouros dos depósitos, ou das galerias, não é, de sacas, ou seja, é efetivamente um exercício de ângulo já cuidado, né, para uma construção do olhar do ponto de vista plástico, e na edição da imagem isso se acentua claramente. Então fica muito claro para mim, não é, quando olho essas fotografias, um erudito, não é? Era um fotógrafo absolutamente sensível, e um artista que não é sensível tem pouco a dizer, não é? Mas ele era, sobretudo, um homem muito, muito erudito, o que nos coloca muitas perguntas, não é? Porque nós estamos acostumados a pensar esse tipo de cultura visual do século XX, muito sofisticada, no Brasil, nas nossas capitais. Isso quer dizer fotógrafos que são hoje muito conhecidos, não é? Como Farcas, por exemplo, enfim, toda aquela geração, mas muito em São Paulo, no Rio, eventualmente em alguma capital nordestina, eventualmente em Porto Alegre. Mas o que a gente começa a descobrir, né, vendo a riqueza deste acervo, é que a cultura visual do século XX é uma cultura dispersa, não é? Pelas revistas ilustradas, pelas revistas de fotografia, pela circulação realmente que a reprodução fotográfica nas publicações permitia alcançar e formar, não é? Então eu imagino quantas latas, não é, desse país não eventualmente se assemelham às características do trabalho do Arminio Kaiser, seja na qualidade plástica, seja na sintonia com a fotografia que se praticava na Europa, nos Estados Unidos e aqui nas capitais, não é, dentro dessa comunidade ligada ora ao construtivismo, ora à nova objetividade, não é? Ora aos temas do imaginário nacional que estava sendo definido a partir dos anos 30, não é? Um olhar muito sensível para as populações de origem africana, não é, afro-brasileira, que ele tem certamente no olhar dele, para as camadas populares, não é, que é outro tema que obviamente cresce de maneira enorme no trabalho, e também para a crítica social, né, porque isso também fica muito claro na produção dele. Tudo isso
latas em Londrina, né? Então eu fico imaginando o que nos espera por esse país, né? Acho que essa descoberta, não é, e toda a divulgação, não é, que está sendo feita da coleção do Hermínio Kaiser coloca-nos sempre a necessidade da humildade de entender o que o Brasil pode nos revelar. Essas são as caixinhas de bolacha que compravam e ia para o lixo, aí ele descobriu que tinha utilidade para isso. E aí então a gente começou dessa bolacha porque precisava da caixinha, né? Então era a bolacha que era comprada em casa por conta das caixas que ele precisava para fazer. Então eu lembro dessa aqui, que era a bolacha, era essa. Não interessava se quisesse ou não. Mas a gente gostava dessa bolacha, a caixinha era bonita também. Só que a caixinha não era nossa, era dele. Por mais bonita. Todas eram dele. Nós não. A caixinha não era nossa, não. Corta. Agora, é o estilo de organização germânica, tipo uma foto, o negativo dentro, marcado o dia, a luz, os detalhes, com que máquina foi feita. Isso é muito germânico aí, ó. Anotava tudo. Então tem aqui o dia que é, a máquina que é, aqui ó, 1/9/69. Então você já sabe até que no dia 1/9/69 minha mãe estava lendo jornal, né? E conservado, né? Ele sabia como conservar isso. Que foi uma coisa que quando ele morreu era a nossa preocupação. Para nós isso aqui, como é que eu ia manter isso daqui? Eu não sei lidar com isso, né? Por isso é que a gente optou por doar tudo para o museu, que pelo menos lá vai estar para a sociedade, né? Quem quiser. Museu como depósito não funciona, não existe, né? Não tem sentido. O museu como exposição também não tem sentido, não é? Então, o museu ganha sentido e daí os objetos que estão no museu, a coleção Hermínio Kaiser que está no museu, ela ganha sentido quando ela pode ser conservada com vistas à comunicação, com vistas ao acesso, ao estudo continuado, à reflexão, à ressignificação continuada. É um grande fotógrafo e um grande narrador. E eu acho que essa coleção está ainda por ser descoberta. Vamos lá, as minhas favoritas. Essa da costura da saca, não é uma coisa tão fugaz, não é? E ao mesmo tempo tão fundamental, não é? Porque fazia parte do próprio transporte do café, que eu nunca tinha visto uma foto desse gesto, não é? Essa que é praticamente uma catedral do café, não é? Como se fosse um órgão, não é? Aqui no maquinário, né, de seleção. Essas incríveis, não é, das selecionadoras dos grãos e sobretudo esse rosto, não é, que encara o fotógrafo em meio a todas as outras, não é? Tem uma plástica tão incrível. Aquilo que o Roland Barthes fala do punctum, né? O punctum está nesse olhar da moça aqui, né?
A mulher geralmente era direcionada para as tarefas que exigiam maior delicadeza, tanto na colheita como na separação do grão. E o Kaiser, ele mostra isso muito bem, inclusive numa grande propriedade com várias, havia já quase, era empresa industrial, né? Porque enquanto nós temos imagens do passado que mostram uma ou dois funcionários realmente fazendo essa separação de uma forma bastante primitiva, nós temos já no período do Kaiser, que ele fotografou muito bem, uma verdadeira seção de indústria, seção de empresa em que as mulheres se colocavam para justamente se desenvolver com esse trabalho mais delicado na separação dos grãos. E que era, sem dúvida, uma atividade que já as colocava num local de trabalho em que elas se sentiam como agentes de um momento do trabalho do café, porque elas se viam, então, como operárias do café já. E isso também não passou desapercebido para o Kaiser. Ele tem uma foto linda nesse sentido, posso mostrar? Uma foto maravilhosa que dá conta dessa etapa que é muito raro você encontrar com essa quantidade e com esse detalhe do tipo de sacaria, com a indumentária todas com o cabelo coberto, enfim, é uma preciosidade. É mulher, criançada, né? Eu lembro que a mãe também fazia isso aí. Ajudava a gente também no cafezal também. Essas pés café aqui, eu lembro. Parece que eu tô vendo que quando eu trabalhava na Fazenda Santana, é assim mesmo. De jeito assim. Esse pezão grande. Puxa vida. Ele fotografa, em algumas situações, o profissional do campo como ponto central da fotografia, não é? E isso, sem que isso seja efetivamente um retrato, não é? É a fotografia do homem sempre em agência, sempre agenciado, não é? No campo, na produção, no processamento. E, portanto, as fotografias do Armínio Kaiser, para mim, são as fotografias também da paisagem humana. Não é uma paisagem agrícola, simplesmente, né? Mas é uma paisagem que esse homem e essa mulher são protagonistas do processo, embora a memória dele seja uma memória difícil, uma memória de gente sem nome, mas que nas fotografias dele tem rosto, né? E tem corpo, tem gesto, tem trabalho, né? E isso é também um sinal, né, da grandeza da percepção artística e da percepção humana dele, não é? Ele tinha um olhar sensível para as tragédias das populações marginalizadas, mas ele tinha também esse olhar fino, não é, para o homem que, afinal de contas, e para as mulheres, óbvio, né, que constroem essa sociedade, né, que constroem essa riqueza, essa produção, e dos quais muitas vezes nós não temos quase nenhum registro, né? Então, essas fotografias honram também o trabalhador, né, do campo e da cafeicultura, e são protagonistas das fotos. Minha vinha
Eu mesmo, quando eu vendo um vinho lá daquele arco lá, com feixe de lenha nas costas, pensou, vinha. Minha mãe falou, ai, vê se você arruma uns galhos de lenha pra nós, sempre fogão a lenha só, não tinha fogão de gás, né? Falei, pode deixar, eu vou deixar água assim. E saí lá pro mato lá e catava aquelas feixe de lenha assim, botava nas costas, 2 horas de caminho a gente fazia. Eu vim com aquilo lá. E chegava lá, deixava o feixe de lenha, depois saía jogar bola com os colegas no campo. Ficava até 10 horas, 11 horas da noite, né? Jogando bola. Quando não tinha luz elétrica, aproveitava o clareio da lua. A gente amarrava um lenço branco na bola e ficava jogando até 11 horas da noite. Outro dia, subi a serra lá de novo. E tempinho bom, viu? Tem um cafezinho, preparei café, vocês preferem com açúcar ou com adoçante? Figueira branca, que é padrão de terra boa. O início da erosão em uma fazenda de café, né? E a erosão foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Mas a sua pergunta é ligada à questão do preço de café. Pois é. Esse preço de café oscilava entre altas e baixas conforme as produções, né? Se houvesse uma geada, então o preço do café ia subir. Agora, se houvesse cafeicultores suficientemente grandes para poderem armazenar o café durante um ano ou outro, eles obteriam lucros muito grandes quando o café subisse de preço. Mas que a política era sempre segurar o café para esperar o momento de uma geada que produzia. A geada de 53 foi um desastre para a cafeicultura, então o pessoal, o café foi liquidado. Em 55, a brotação desse café e outros plantios novos foi liquidado. Em 62, como está provado nessa fotografia daqui, houve uma geada. Em 62, uma geada relativamente grande. Não foi no estado do Paraná só, no estado de São Paulo também, certo? Em 63, outra geada. E o que reanudou, depois de uma seca, o grande incêndio. Não foi uma época de tudo era beleza, não. O Paraná era de fama, quando o aeroporto era lama.
outro aspecto dessa minúcia que o Kaiser nos oferece e que, por outro lado, é a sua riqueza, é que mesmo nas fotos guardadas cuidadosamente, inclusive em envelopes com a localização, com a data, ele enquadra o objeto que ele quer realmente privilegiar na fotografia. Então, por exemplo, desde do plantio até o arado do café, as máquinas ou os aparelhos que eles usavam para isso, um detalhamento que é muito difícil de ser encontrado nessa documentação, mesmo de institutos que se voltavam para o estudo da economia cafeicultora. Então, é alguma coisa que é muito exclusiva, particular dele, e que é um privilégio se ter esse acervo, que praticamente, por outro lado, de uma forma isenta, não é no sentido de fazer uma promoção do café, não é no sentido de desqualificar, é simplesmente no sentido de registrar quase que cientificamente como era o processo do cultivo cafeeiro nesse momento, a partir dos anos 50 até os anos 60, que são anos fundamentais para justamente se manter a cultura cafeeira face à nova economia que se instalava no país. Nós temos acervos, evidentemente, o do Gensler é um dos mais famosos, porque ele foi chamado especialmente para isso, para fazer fotografias de propaganda dos cafezais brasileiros. São belíssimas fotos, mas tem que ser lida com uma lupa e tem que ver a intenção que estava ali. Não documenta tão bem assim como era de fato o trato cafeeiro. Agora, existem várias coleções, mesmo em Campinas, no Museu Paulista, nenhuma até onde eu conheço com a qualidade e a sistematização do Kaiser, mas que também mostram outros aspectos do cultivo do café em vários momentos e regiões diversificadas, porque tudo isso teve seu tempo e seu espaço, né? Então, provavelmente hoje em dia na Bahia se cultiva café, provavelmente vocês vão ter também lá alguém que documentou isso, mas no caso de São Paulo, o melhor exemplo é o Kaiser. A paisagem que o Armínio Kaiser surpreende no estado de São Paulo, pleno, essa cafeicultura já madura do século XX, é diferente daquela paisagem da cafeicultura capitalista do Império, da cafeicultura escravista, em que, de alguma maneira, as propriedades eram menores, as unidades de processamento eram menores, os plantéis de escravos eram, em cada fazenda, de alguma maneira, menores também, porque a tensão que a escravidão trazia para as fazendas de café durante a escravidão era muito grande. E essa cafeicultura da mão de obra livre do século XX é uma agricultura geograficamente mais extensa, e as unidades são muito grandes, os centros de processamento do café no oeste paulista são enormes, né? Aí a gente vê a indústria, claramente, né? Se no século XIX já havia indústria, mas era uma indústria mais contida, digamos. Essas fotografias do oeste paulista e da Bahia também, né, e de Minas, são essas fotografias que mostram a empresa da cafeicultura em escala internacional, né? Pai Sul, aquele lá foi uma das maiores fazendas de café no Brasil, né? Milhões de pés de café plantados. Tem uma torre lá de secagem de café, que é imensa. Era cartão postal, talvez nos anos 30 aqui no Brasil, né?
essa dimensão do mundo rural, essa perspectiva do mundo rural torna grandioso, né, esse olhar dele. É uma descoberta, né, que a sociedade brasileira ainda há de fazer, né, sobre as imagens do Kaiser, né, como um grande fotógrafo, né, como um dos grandes memorialistas, né, da vida rural brasileira. Teoricamente, né, a gente pensar nessa permanência de um tempo, né, que possivelmente ainda exista em certos lugares, né? Talvez se a gente mostrar essas fotos, né, sei lá, foi interior de Minas, eles vão achar, nossa, você bateu onde? Ontem? Antes de ontem? Né? Então, perceber esses contrastes, né? A cafeicultura no Brasil não acabou ainda, né? Claro que é feita de outra maneira, mas possivelmente também feita de forma igual em certos lugares, né? A fotografia dele serviria para uma espécie de arqueologia do tempo, né? Tempo maravilhoso, viu? A gente, isso aí nunca sai da lembrança da gente, né? É raro o lugar que você vê isso daqui. Bate aquela saudade, né? Se pudesse voltar aquele tempo. Mas isso aqui nunca morre dentro da gente, né? Nunca morre. Que o café que representava em 53, quando eu entrei no IBC, o café representava mais de 50% da receita do Brasil. Às vezes chegava a representar 60% a 70% da receita, conforme o ano, né? Agora, quando eu saí do IBC em 89, o café não representava nem 2% da receita. Quer dizer, a economia do Brasil abriu em leque. Praticamente metade do preço do café não ia para o bolso do cafeicultor. Ficava na mão do governo, que foi para a industrialização da automobilística e também de outros produtos, porque o Brasil não produzia nem bicicleta, nem geladeira, nada disso era produzido aqui. Era tudo importado. Eu tive na minha... fim da minha adolescência, uma bicicleta que foi fabricada na Alemanha, porque não tinha fábrica de bicicleta no Brasil, não existia nada disso aqui. Mas isso aí contribuiu para uma mudança que eu presenciei durante mais de 80 anos da minha existência, né? Foi uma mudança relativamente rápida, né?